Tá bom, então pode começar, já está gravando. Está com você, Carlitos. Gente, bom dia para todos. Em primeiro lugar, obrigado, né, pela participação de vocês, por terem enviado o projeto. Mas a gente gostaria de começar essa reunião ouvindo vocês, porque foi o primeiro contato, né, com o grupo, né, assim, eu digo assim, em termos de produção, né, foi através do material que vocês enviaram. Aí nós gostaríamos, primeiramente, de ouvir vocês, para saber como é que vocês estão percebendo essa proposta, como é que vocês chegaram à produção daquele material que enviaram, como é que foi o processo, né, a elaboração de tudo aquilo, aquele preenchimento de fichas. E quando nós tivemos uma reunião anterior, foi a Sueli, né, lá, a diretora, né, nos informou que vocês estavam tendo uma dificuldade muito grande para ter contato com os alunos, para ter retorno das atividades. Então, a gente queria saber duas coisas. Primeiro, né, isso que eu pedi a vocês, que vocês relatassem como foi que vocês chegaram até o produto que vocês nos enviaram, como é que vocês estão percebendo a proposta, a participação nesse projeto. E esclarecer o seguinte, esse trabalho está sendo feito com a participação dos alunos ou está sendo simulado? Porque existem as duas possibilidades, a gente só quer saber isso também para entender melhor o processo. A gente gostaria de começar ouvindo vocês. Bem, de início, a gente até tinha escolhido um outro tema. Depois, era que seria GTO ou capoeira, a gente estava em dúvida. Tem uma turminha boa que usa a quadra para fazer capoeira, e já é tradição ali naquele meio. Antigamente tinha um projeto lá de capoeira, bem antigo, e aí só que por causa dessa dificuldade, que até a Regina citou, e a Sueli confirmou, da gente estar com os alunos, aí a gente... E também tinha no dia que apresentou os assuntos, tinha uma outra escola também que tinha escolhido o tema GTO. Daí, como a gente tem um professor na nossa escola que que trabalha com tema orientação, aí a gente pensou, por que não? E em função dessa dificuldade, ele já tinha muita coisa que ele já trabalhou de documentação, que aí, no caso, ele vai explicar melhor que ele está usando os arquivos, tá? Ele não está trabalhando agora, no momento. Ele está usando os arquivos do que já foi o projeto, mas ele pretende dar sequência, né? Assim que tiver tudo, assim, a pandemia e tudo estiver melhorando. Aí ele vai explicar melhor. EBC quer colocar... Então, a aula está ficando. Vocês pretendem ficar numa turma? Não entendi. Se você quiser colocar melhor o que, assim, completar minhas palavras, né? Carlos falou alguma coisa que eu não tinha entendido. Não, pode falar, eu perguntei se... Então, vocês têm intenção de trabalhar com os alunos, né? A gente já trabalha. Esse projeto eu comecei a desenvolver na escola com a equipe toda positiva desde 10 anos atrás. Já tem 10 anos que a gente faz esse trabalho na escola. Eu não estou abrindo minha câmera, porque eu estou usando o notebook sem câmera, tá, gente? Deu aquele barulho com dois aparelhos, deu que é confusão. Porque se tiver que mostrar alguma coisa, tem que mostrar no notebook. Essa chuva que deu aqui molhou por cima do outro, aí eu não vou arriscar de abrir não, porque senão ele pode queimar, né? Tudo bem. O projeto de orientação desde 2010, trabalhando com os meninos do quinto ano. Primeiramente, era só os quinto anos. Depois, nós fomos avançando esse projeto para outras turmas, porque estava dando certo. Aí eu cheguei a trabalhar com o quarto ano também, incluindo o quarto ano, e do sexto ao nono. Os meninos iam... quando eu cheguei na escola, eu cheguei de manhã, depois foi passado para tarde. E aí eu tinha contato com os meninos nos dois turnos, eu trabalhava sempre 2 horários também, pegava um contrato efetivo num, contrato no outro, então dava para trabalhar. Ciências de manhã, de sexto ao nono, e quinto ano trabalhava todas as disciplinas. E aí esse projeto foi desenvolvido para poder facilitar, como fosse um mecanismo para a inclusão, para tentar aguçar aquelas dificuldades, defasagens que os meninos tinham na aprendizagem,
E o gosto por esporte foi pegando, né? Então, a gente envolveu o esporte e eu envolvi a didática na sala. Tanto é que eu expliquei para a Andresa que esse projeto ele é maior, isso aí que foi escrito aí é só 30% do projeto. A gente colocou no papel só a parte que envolve a escola, o CODIV, que é a instituição, que eu também faço parte, e o CEPET, que eu também sou ligado a eles através do CODIV. Então, esse título aí que a gente colocou, que é Desporto de Orientação na Escola Municipal João Gontijo da Fonseca e no programa Azimuth Norte, Cefet, Divinópolis, com parceria com o Clube de Orientação de Divinópolis, CODIV. Então, a gente envolveu os 3 elos, sabe, para poder demonstrar como a gente consegue trabalhar com os alunos na escola, fora da escola e com parceiros. Então, foi só essa parte que foi colocada no projeto, porque a gente ele é muito maior, ele envolve outras atividades que não está colocada nesse projeto. Alguém mais, gente? Quem mais participou de vocês? A Sueli e o Eber, a gente já está compreendendo assim, o que passou na cabeça de vocês. Quem mais? Dos professores que participam da escola, apenas os professores eventuais estiverem em alguma etapa do projeto, participando próximo dos alunos na atividade. Em sala, fui eu com o 5º ano e com ciências. Entendi. Teve atividades na escola, que a escola se uniu, que os professores participaram na época, abraçaram o projeto, né? Tivemos até um campeonato uma vez na escola, que foi pessoas e atletas do CODIV, de outras instituições, temos foto disso. A escola tem um mapa que a gente construiu, que é um mapa oficial, né, de orientação, que nós usamos também nas oficinas. E os professores, professor de sala que trabalhou com esse, ainda estava no 4º ano, agora ela é vice-diretora, né? Então, ela também permitiu que eu trabalhe fora de sala. Os meninos da manhã também, eu trabalhei com eles fora de sala. Às vezes eu ia no final de semana, porque todos os eventos que a gente fazia sempre é final de semana. Então, fora da sala, e aí são poucos professores que podem ir. No Cefet, lá no Azimuth Norte, é sempre o professor eventual. Então, eu tenho até que acrescentar a lista deles ali, com o nome completo e tudo, porque é a Geraldo, a Irene, que hoje já foi diretora, agora ela a Regina mesmo já foi várias vezes, a Karine também acho que já foi, que está lá agora, atualmente. Então, sempre, todo ano, mudava esse professor eventual que me apoiava. Entendi sim. Agora, assim, vocês foram logo para o preenchimento da ficha, né, Eber e André? Os que estão aqui hoje, quem participou do projeto, além da Andressa, da Maria Geralda e do Eber? A Gilcimar também, porque ela é supervisora da tarde, ela sempre esteve muito próxima de mim, sempre permitiu. Gilcimar? Tem. Tá sim. Tá? Está sim. Gilcimar Dias. Sei. Gilcimar é supervisora da tarde. Ah, sei. Então, Andressa, Maria Geralda, Gilcimar e Eber, o que participaram desse projeto. Dos que forem alguma atividade, que estão aqui agora, sim. Sim. E os demais, como é que é a participação dos demais, gente? Cristiane, Cláudia, Bernadette, Sueli, Simone, Neide, Micheline. Como é que vocês estão? Na minha sala, com os meus alunos, de forma didática, que eu adaptei para eles, os outros professores não não, essa atividade na sala não, porque não foi passado para eles aplicar. Agora, o evento, de participar nos eventos, de terem ido, aí os professores podem até ter trabalhado com os alunos na ida ou na volta, ou perguntado como é que foi, aí eu não sei, isso é particular de cada um. Né? Então, o evento sempre acontece na sexta-feira. O evento desse material que nós editamos, ele acontece sempre na sexta-feira. Os demais acontecem sempre sábado e domingo. Então, esse é o único do ano que acontece sexta-feira. Entendi. Então, os alunos vão para o Cefet. Né? Ô, Eber,
essa duração que eu vi lá na ficha entre 2011 e 2019 foi por causa da pandemia? Não, ela começou em 2010, mas a gente não tinha participado de nenhuma atividade, né? Então, foi só o início de tudo que foi em 2010. Eu coloquei 2011, que foi quando realmente já tinha instalado lá a atividade com os alunos. E foi até 2019 por causa da pandemia. 2020 teve atividade. Isso que eu imaginei, 2020 não houve, e tem alguma previsão para 2021? 2020 teve atividade de orientação apenas virtual. Aí só participou mesmo, os alunos nossos não participaram, por isso que eu não coloquei 2020, eu participei. E eu como integrante, mas os alunos não. A gente perde muito contato, né? Sim, e aí claro. tem... Agora, 2021 ainda está tudo restabelecendo, tá? O evento que vai ter esse ano vai ser em dezembro. Então, vai ter um exemplo em dezembro, então, 2021 vai ter um evento. Não sei se os nossos alunos vão estar aptos para ir, porque é liberado eles participarem. Vai poder participar. A nossa, vamos estudar se vamos levar. Então, eu vou fazer uma sugestão para vocês. Pelo que a gente viu, eu vou fazer uma sugestão da gente dividir esse grupo, que fica difícil da gente orientar com um grupo tão grande e com participações diferentes, sabe? Então, vamos dividir, quem participou desse projeto, que é o Weber, a Andressa... Mônica, também tem a professora de História, Regina Isabel, parece que ela está com algum problema de conexão aí, que ela entrou e depois eu até mandei uma mensagem para ela. Tá. E caiu. E caiu. Então, vamos fazer esse grupo. Os professores de referência a gente até separou, que seria o Weber, a Cida, Maria Aparecida e a Regina Isabel. Tá? Esses são os três que estão ajudando na montagem do projeto escrito. E, no caso, até quando a gente resolveu mudar o tema, né, conversei com o Weber e perguntei à Regina, por ser professora de História, se estava dentro do tema de vocês, entendeu? Por ser, assim, um esporte, né? E também a gente tentou escolher pela facilidade que a gente tinha, que o projeto já tinha montado, tinha ali em arquivo também, e a dificuldade que a gente estava de ter o contato com alunos, né? Contato físico para desenvolver. Então, aí ela falou que sim, que teria como estar colocando sim, porque trabalha mapas mentais, né? A orientação do espaço geográfico, os pontos cardeais, essa questão toda, e também a importância da preservação do meio ambiente, né? A valorização do meio, o reconhecimento, né? Então, assim, ela também participou, a de ciências também, a Cida também concordou com essa questão, e aí são esses três, os outros participam para ficarem assim por dentro e quando tiver alguma questão, né, trabalhar a questão até da preservação também, os temas nas atividades também, né? Então eu vou sugerir isso, Andressa, a gente separar vocês. Tá. A ideia principal, gente, nem era cumprir, sabe? Não era preencher as fichas. As fichas é uma coisa de final. Eu acho que talvez a gente tivesse que ter encontrado com vocês mais, mas agora tem tempo e tudo. Então, a ficha é uma coisa de... O negócio era a gente pensar num tema ligado à cultura, ao patrimônio, sabe? E um tema... O principal era a gente desenvolver o projeto juntos. Sabe, a gente pensar nesse projeto como, assim, como vocês fariam a sensibilização com os alunos, a partir dessa sensibilização, eu vou mandar para vocês umas etapas, um modelo, porque vou sugerir a gente guardar o que vocês fizeram, porque isso é final de etapa, sabe? E também vocês, assim, vocês tiveram mais trabalho, a gente acha. Vocês preencheram as fichas todas. É só sabe? Ou lugar ou celebração, no caso aí, o Carlos analisou, ele entende que vocês estão trabalhando com uma celebração, mas teria que ter, assim, uma etapa de sensibilização para vocês pensarem. Vocês já estão com os meninos? Vocês já estão com os meninos na sala de aula, e Andressa? Estamos muito poucos, está tendo 2, 3 alunos na sala só. Mesmo? Sim, dividido em grupos. Não Só tá que não está, como ele colocou, não está havendo muita frequência, não.
2, 3? Os grupos são... As salas são pequenas, então são grupos de 7 em 4 salas. 2 salas têm de 9 e uma de 8. Pois é, então eu vou sugerir a vocês que a gente guarde as fichas ali do jeito que elas estão e a gente repensar o formato do projeto. E aí a gente fazer isso dividindo o grupo, que realmente é muita gente, sabe? Então, eu vou sugerir que a gente dividir os grupos e repensar esse projeto, porque o mais assim, interessante da proposta é justamente a elaboração de um projeto, fazer a etapa de sensibilização, descobrir um problema, tanto de forma simulada quanto de forma presencial. Como vocês já estão com os meninos, que sejam 2, 3, seria interessante fazer isso com eles. Até aqueles que estão fazendo virtualmente estão saindo assim, de uma forma tranquila, indo e voltando até a gente... Mônica, Oi. O projeto foi escrito dessa forma, porque foi me pedido para colocar o que a gente já fez e já tem. Agora, se a gente vai começar um projeto, tem alunos para isso, não. Esse projeto, para desenvolver como está escrito aí, ele não dá para a gente fazer com pouquinhos alunos, tem que ter... E nem no online, né, Heber? Nem online dá para desenvolver. Com equipes esportivas, é isso, Heber? É uma atividade que esporte, mas ele começa na sala com o trabalho da forma interdisciplinar, porque envolve mapa, envolve leitura, simbologia, ciência, geografia, envolve até matemática, porque é um trabalho relacionado a tempo, né? O aluno tem que fazer o percurso dentro de um tempo. Não, muito bacana, o trabalho é muito bacana. Só que o viés do patrimônio que eu não entendi. Sabe? Eu não entendi o viés do patrimônio. E como é que... O viés do patrimônio coloca quando você trabalha, por exemplo, o aluno ele é trabalhado didaticamente na sala e depois é colocado em prática. Quando o aluno tem a habilidade para participar da prática, nós levamos os alunos aonde tem o campeonato. Aí o campeonato, ele sempre é numa cidade turística. Então, sempre tem, quando a gente vai no sábado, a gente volta no domingo, sempre tem a hora do turismo, a hora da interação. A gente tem o contato entre as escolas, a gente tem o contato entre outros meios de realidade que os meninos não têm acesso. É sempre o evento. Por exemplo, quando o campeonato é em São João del Rei, os alunos já ficaram até na base militar lá do Rio de São João del Rei, então ficam lá alojados, entendeu? De um dia para o outro. Não, é muito rico, é riquíssimo. De início a gente teve essa mesma dúvida, Mônica, por isso que até eu consultei a professora nossa de história para a gente ver, será que estava dentro, se podia se adequar a esse tema. Mas aí ela colocou dessa forma também, a questão da valorização do patrimônio cultural de outros lugares, os pontos de referência, né, a preservação ambiental, os mapas mentais, aí que poderia se encaixar. Mas a gente escolheu esse tema em função da facilidade que a gente tinha, porque a gente estava com essa dificuldade. Claro. Aí a Regina ela voltou a conseguir entrar de novo. Eu entendi, é bom que ela complete. Eu entendi perfeitamente, mas eu estou propondo que a gente reserve esse material e a gente não tem problema vocês não aplicarem. O que é interessante é a gente fazer toda a problematização em torno do tema da cultura, sabe? Como é que vocês hoje, por exemplo, principalmente pensando no online, na pandemia, o que pode sair da cabecinha desses meninos, sabe? E eu acho que isso pode contribuir um bocado com vocês na retomada. O que vocês acham? Como que vocês abordariam esses meninos? Pensando nesse período todo que eles ficaram na pandemia, o jeito de viver a escola, sabe? O jeito o jeito de ser, que isso é cultura. O jeito de ser, o jeito de fazer educação, o que vem à cabeça deles, como eles ficaram dentro de casa. Né? O que eles ficaram, como que eles ficaram lá? A professora de português até colocou aí no chat, que ela está trabalhando também. O objetivo com esse projeto. Pois é, então... Eu posso falar? Pode deixar a Regina falar, que é a que eu citei de história. De história, claro. Não, Regina. Regina.
Eu não tô Bom vendo dia, aqui. pessoal. Eu entrei na reunião e minha internet caiu, tá estou voltando aqui. agora, Ei, né? Eu estou Regina, voltando bom agora. dia. Bom Boa. dia, graças a Deus. Então, Como tá. eu coloquei na reunião bem anterior, a realidade da escola João Gontijo é atípica às outras escolas. Quando a Andresa conversou comigo sobre o projeto de orientação desenvolvido pelo professor Heber, eu falei que é um projeto muito rico, como o Heber acabou de colocar, e eu acho muito bacana em história trabalhar a questão de mapas mentais também. Eu falei nessa parte. E o projeto, o Heber viaja muito, né, o grupo da orientação para cidades históricas e tudo. Só Mônica, Carlos, Lau, né, o pessoal da equipe aí. É muito difícil estar colocando em prática, porque nós voltamos há 2 semanas. Para vocês terem uma ideia, teve uma turma que não teve aluno a semana inteira. Nossa, na volta presencial. Nenhum aluno, a semana toda. Teve turma com 1 aluno, eu fiquei dando aula para 1 aluno, teve turma com 2, a turma que teve mais alunos foi 5, o 6º ano. Então, eu realmente não consigo ver esse projeto em prática na atual realidade. Eu não vejo como desenvolver, primeiro porque é um projeto todo na prática. Né? O que a gente está propondo para vocês? Você está falando no projeto que a gente está propondo para vocês ou que vocês registraram nas fichas? Não, o que foi registrado, o projeto de orientação. É um projeto todo de prática, né? Então, assim, eu até antes de pensar na orientação e antes de pensar que o projeto seria desenvolvido, porque no início eu achei que era só uma escrita. Eu até sugeri para a Andresa, que eu acho riquíssimo, né, a cidade ter o Museu do GTO, que, assim, uma personalidade reconhecida até mundialmente. Eu sugeri que nós trabalhássemos a questão do Museu do GTO, até que depois outro grupo está trabalhando, né? Não tem problema para os grupos trabalharem, Regina. Não, mas... Sim, mas o problema... para o mesmo objeto. Sim, mas o problema é que eu não me sentia estimulada justamente porque a nossa escola, eu até gostaria que vocês, assim, tivessem lá, presencial, para entender o que eu estou falando. Não precisa, né? A gente está entendendo. A frequência é muito baixa. Inclusive, a Sueli, a diretora, ficou de entrar em contato com os pais que assinaram o termo de responsabilidade e não mandaram os meninos para a escola. Vocês estão sofrendo demais. Então, a falta de compromisso da família é diferente. Eu não sei explicar o que acontece, sabe? Por isso que eu não vejo, assim, eu não encontro o caminho para desenvolver o projeto. Seria isso. Regina, conta com a nossa compreensão para tudo, porque o que vocês estão passando agora é uma coisa tão louca, tão louca. A gente tem conversado com vários colegas de vocês, a gente tem feito várias reuniões, sabe, assim, de grupo, e o relato é semelhante. É situação inédita. A gente tem que encontrar a solução aqui, junto com a gente mesmo, porque né, ninguém tem experiência sobre isso. Exatamente. Então, não necessariamente precisa aplicar o projeto, sabe? A ideia é a gente pensar num movimento que inclua o tempo da pandemia, o jeito que as pessoas estão lidando, e a gente pensar em recortar um problema que possa ter um objetivo geral. Sabe? O que eu penso em resolver, contribuir com esses meninos, desenvolvendo uma pesquisa, sabe? Desenvolvendo uma pesquisa que vai dar a esses meninos a condição de se desenvolverem enquanto críticos do momento, sabe? Nós temos lá o pessoal de Itaúna, está todo mundo fazendo de forma simulada, e custou mesmo. Custou. Fala, Carlos. Tem um viés importante que a gente não pode perder de vista, que é a questão cultural, né? Como que os meninos estão vivenciando a cultura nesse momento, né? Porque o objetivo, né, maior do projeto é trabalhar com o patrimônio, com
referências culturais. Então, assim, quais são as referências culturais desses meninos? Porque, por exemplo, vocês estão pegando esse projeto web, né? Eu li todas as fichas, eu li tudo, né, assim, foi bom porque deu para entender o que é o projeto, né? E eu tenho a impressão, se eu entendi bem, que vocês estão querendo mostrar como que esse projeto, como que esse evento, né, do desporto lá do Azimuth, pode ser considerado uma referência cultural, né? Mas aí vocês mesmos estão alegando que nesse momento não dá para fazer por essas condições que a gente está vivendo. Então, né, pegando o gancho do que a Mônica está falando, é assim, a pandemia, ela vetou essas possibilidades de encontros, de atividades coletivas, né? Vocês mesmos falaram que 2019 não pôde, 2020 não houve, esse ano ainda está sendo pensado. Então, talvez puxar dos meninos, né, quando a Mônica está falando de fazer uma sensibilização, levantar um problema, algo que afete os meninos, mas pensando também na questão cultural, talvez estimulá-los a refletir, né, sobre a importância das atividades lúdicas, das atividades esportivas, o que eles praticavam, como é que era a vida deles antes da pandemia, se isso foi alterado, como é que está batendo neles, como é que eles veem a escola nesse momento, enquanto esse lugar de encontro, de possibilidades, sabe? Porque a ideia é essa, é fazer um trabalho que esteja mais ligado à realidade dos meninos. O ideal seria que eles propusessem o problema. O ideal não, a intenção é essa, que o problema saia deles. Agora, na impossibilidade de trabalhar isso com os meninos nesse momento, razões que a gente está entendendo, e assim, não sei se isso serve de apoio, né, mas não é uma realidade só de vocês. Acreditamos até que a escola de vocês está com um problema numa dimensão maior. Mas essa dificuldade está passando por todos os canais, né, professores dando aula para 2 alunos, 3 alunos, e uns vêm hoje, outros não vêm amanhã. A gente pensar por aí. E considerando isso, né, o projeto não precisa ser feito nesse momento com os alunos, ele pode ser uma simulação, mas aí o que a gente está preocupado mesmo é a gente trabalhar uma questão metodológica, é isso que a Mônica está propondo, né, Mônica? Eu penso isso, que a gente tem que pensar como que a gente aborda os meninos para pensar num problema de pesquisa. Por exemplo, vamos recortar aqui as possibilidades pensando na pandemia. Né? O Museu do GTO é bacana, sim. Agora, será que os meninos elegeriam isso? Vamos pensar a sensibilização que a gente faria para tirar dos meninos o desejo de pesquisarem o Museu do GTO. O que isso significa em termos de retomar um projeto de estudo para eles? Sabe? Eu sugeriria a vocês a gente pegar novamente o formato do projeto e pensar na sensibilização ou simulada ou presencial. Tanto faz, tanto faz. O que a gente teria que fazer agora são as perguntas. Tem algum projeto aí que a gente possa mostrar para eles, Lau, desses todos que a gente já orientou, ou simulado, ou presencial, ou os lá de Itaúna, que a gente possa mostrar para eles o tipo de problema que saiu. Você lembra, Carlos, algum que está assim mais tranquilo? Eu estou abrindo a pasta aqui, vou dar uma olhada aqui. Enquanto você abre, acho que o professor Heber levantou a mão aqui. Eu vi uma mão levantada. Foi você, Heber? Levantado a mão quando estava falando atrás, mas o assunto mudou. Portanto, depois, quando voltar, eu levanto de novo. Tá bom, desculpa, Heber. Então, eu proponho isso. Primeiro, dividir vocês em 2, 3 grupos. Sabe? Depois, a gente pensar, se for o GTO, não tem problema. A grande proposta, gente, é a gente fazer um movimento metodológico que contribua com vocês para retomarem a escola, mesmo que em termos de planejamento, levando em consideração uma nova cultura que deve se estabelecer, impactada pela pandemia. Sabe? E que o objeto seja um museu, que o objeto seja uma dança de capoeira, que o objeto seja o esporte. Como é que vai ser o esporte agora? Será que as pessoas vão poder se encontrar? Será que elas vão ter desejo de fazer um jogo? Como é que isso vai ser encarado? Vai ter público? Como é que as pessoas vão fazer isso de máscara? Sabe? O que significa o esporte, significa para os alunos, retomando agora, depois da pandemia? Significa, por exemplo, um jeito de estar junto de novo,
quem que vocês podem, por exemplo, pensar em entrevistar que possa trazer a ideia de que o que é o esporte para Divinópolis? Né? O que já teve em Divinópolis relacionado a esporte que movimentou a cidade, que deu sentido à cidade? Ô, Heber, pode falar. Do jeito que está funcionando, então a gente tem que inventar um projeto fictício sobre aplicar com os alunos. Aí, esse projeto que eu escrevi foi em cima de de uma atividade que existe todo ano, que nós participamos do ano inteiro, durante o ano todo, com várias atividades. Aí tem que ser adaptado, então, um projeto que será colocado em prática. Esse projeto vai voltar a ser colocado em prática, mas para ser colocado na situação que a gente está, porque ele é muito dinâmico, a escola tem que permitir que abra as atividades que precisam ser acontecidas, né? Não dá para fazer com restrições. E, como a gente já está na pandemia e na onda verde, já está praticamente liberando as atividades voltarem. Então, enquanto isso não acontecer, a escola não tem como fazer isso, a não ser um projeto fictício. Um projeto simulado, exatamente, Heber. Essa é a proposta, sabe? Quando eu percebi nas outras apresentações que todo mundo estava falando de alguma coisa da sua região, alguma coisa coloquial na sua região, alguma coisa um evento festivo de igreja, que também tinha acontecido, não está acontecendo. Agora, se a gente vai criar uma coisa para frente, tem que ter uma nova ideia. Exatamente, Heber. Mas o ideal é que seja menos da sua região, viu, Heber? Uma coisa que tem a relação com os meninos. E pode ser o esporte, gente. A nossa região aqui muito rica de atividades, mas a gente não está levando nossos alunos para isso, porque a realidade deles não é economicamente viável para esse tipo de festa que nós temos aqui. Nós temos muitas festas interessantes. Agora, festas religiosas, a gente pode fazer sobre o grupo, mas sobre o bairro. Mas eu acho que não é interessante, por causa dessa restrição de deslocamento e tudo, sair atrás de pessoas para fazer... As escolas não estão nem funcionando, como é que vai sair na rua fazer entrevista com alguém? Exatamente. Olha aqui, imagina quais seriam as respostas dos meninos se vocês perguntassem para eles assim, olha, a gente desenvolve esse projeto do esporte há muito tempo. O que vocês pensam, como que vocês pensam agora que esse projeto pode ter significado para a gente ao retomarmos? Será que eles estão sentindo falta dele? Será que estão sentindo falta dele? E o que o esporte significa enquanto jeito de ser dessa comunidade? O que esse esporte significa para a comunidade? Como é que o esporte vem historicamente acontecendo nessa comunidade? Qual tipo de esporte que já aconteceu? Que impacto que teve esse esporte na vida das pessoas, sabe? Então, o esporte como um elemento cultural de formação da comunidade, sabe? Então, a ideia é que vocês tragam esse tema para uma abordagem da cultura local. Como é que o esporte... Pode falar, Carlos. Eu acho que atrás desses familiares para fazer essa entrevista. O pessoal da escola não vai atrás disso. A nossa realidade está acontecendo, isso não vai acontecer. Os alunos na sala até perguntam. Weber, já perguntaram para mim, você está de manhã, vai voltar a ter orientação? Alguns alunos já me perguntaram. Olha, quando voltar a ter atividade, nós teremos. A escola volta a ter as atividades antigas normalmente. Então, nós temos... Weber, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, é porque você pode fazer simulado, quer dizer, o simulado não quer dizer que aquilo vai acontecer da forma como que você está propondo, mas o importante do simulado, que pode ser interessante, é porque apesar de ele não estar sendo feito com os alunos efetivamente, você pode desenvolver uma proposta metodológica, né? Quer dizer, o projeto, embora não seja real, ele está seguindo uma proposta metodológica, isso aí seria um ponto interessante a considerar. E o segundo é o seguinte, vendo as informações que vocês colocaram nas fichas, eu acho que vocês podem se basear nesse evento esportivo, porque havia envolvimento de muitos alunos, você colocou isso muito claro lá, uma questão ambiental por trás disso, porque esse esporte é feito em um determinado espaço, tanto é que vocês preencheram, né, ficha de lugares, de saberes,
de alguma forma, vocês conseguiram ver todas essas dimensões das referências culturais nesse evento, né? Então, assim, a título de sugestão, acho que isso combina com o que a Mônica está falando, assim, para não perder uma coisa que é forte na região, parece, né, o que a gente entendeu, é que isso já é uma atividade que está se tornando, de certa forma, tradicional, um evento esperado, um evento que já está fazendo parte da rotina dos meninos, e isso caracteriza uma referência cultural, sabe? Faz parte do grupo de alunos dessa escola participar desse evento, por isso que eu até pensei, né, falei, olha, acho que no caso aí de uma das dimensões do patrimônio, caberia como uma espécie de uma celebração, porque o esporte é uma celebração, né? Você tem toda uma preparação, você tem um acontecimento, você tem desfecho, você tem premiação, você tem rituais, né? Então, pensei nisso, vocês fazerem simulado, talvez, sobre esse esporte, propondo como, através de uma sensibilização, de uma conversa sobre a importância do esporte e tal, vocês conseguirem, né, fazer os alunos perceberem a importância desse evento do Azimuth Norte para a comunidade escolar e proporem isso. Para quê? No futuro, talvez ainda em 2021, talvez em 2022, quando for acontecer de novo esse evento, vocês fazerem um trabalho transdisciplinar. Por quê? Porque ali tem várias disciplinas. Vocês trabalham com noção de tempo, de espaço, de ambiente, né? Você citou muito lá a questão da natureza, do espaço onde isso acontece, da orientação, da relação do aluno com o espaço. Eu penso que para não desvirtuar demais, para vocês terem que fazer um novo projeto, pensar em uma coisa nova, uma vez que seria simulado. Não sei se a Mônica acha que seria uma solução prática. Coisa que eu entendi disso pode ser colocado como solução prática, como amanhã, por exemplo, né? Cada professor passar naquela atividade só relacionada ao mapa, como que aquele mapa poderia virar uma atividade, só se for para esse lado, né? Para a gente simular isso, como a gente pode... O mapa, eu entendo que é uma estratégia. É uma estratégia, ele não é um objetivo. Não ele é estratégia, realmente. Não é? Ele a atividade do fim do ano, né? Pois é. A atividade do fim do ano. Pois é, eu acho que é uma estratégia de socialização ou uma estratégia de sensibilização. É uma estratégia. O projeto, ele é um projeto que tem um corpo metodológico. O importante é a gente passar por esse corpo. Eu não sei, Carlos, eu acho que para eles é preferível, talvez seja preferível, não sei, pensar desde a sensibilização. Fazer esse movimento, como para eles poderem se colocar no lugar de aluno. Eu acho que o maior ganho para eles agora seria esse. Eles se colocarem no lugar do aluno para pensar o que está na cabecinha desse aluno, que isso vai contribuir para que eles abordem os alunos quando eles estiverem lá na escola. Porque eles vão ter que voltar para a escola. Se não voltar esse ano, vai voltar ano que vem. Se esse projeto for uma oportunidade para os professores vivenciarem esse movimento, eu acho que é interessante eles pensarem qual é o problema que eu vou resolver e por que eu vou abordar isso. O que eu quero com esse projeto para os meninos? Deixa eu me colocar no lugar deles. Como que eu posso fazer esses meninos valorizarem ainda mais o esporte como um elemento cultural da comunidade? Sabe? Eles entrevistarem, quando for o caso, entrevistarem as famílias, entrevistarem pessoas que já fizeram esse projeto e já saíram dele, o que eles pensam sobre esse projeto, sabe? O que esse projeto celebra enquanto formação desses meninos, sabe? Então, eu não sei, Carlos, nós estamos no mesmo rumo, eu e você? Oi? Eu e você estamos no mesmo rumo? Estamos, né? O que eu estou pensando é o seguinte, porque eles têm essa ideia do projeto que eu acho que tem coisas muito ricas e interessantes ali. Pois é. Porque eu acho que né, simulando, né? Pensando em simulação. Nessa simulação, estava pensando, talvez, ver com o Heber se haveria possibilidade de um grupo menor, talvez uns 5 que se interessassem, e ele fazer o trabalho físico nos arredores da escola, né? Então, assim, porque o que eu estou entendendo, Andresa, é que eles querem saber o efeito do projeto na comunidade e na vida do aluno. Então,
Então, partiria também real com alunos. desse grupinho que se interessa, que já até te perguntou, entendeu? E aí, eles podem entrevistar, inclusive, online, se tiver possibilidade, na própria escola, sabe? Se vocês tiverem possibilidade na escola de ter um computador e eles conseguirem entrevistar pessoas online. Por exemplo, entrevistar alguém da prefeitura, para pensar na prefeitura, no plano diretor da cidade, como está incluído o esporte? O Heber. Qual é o incentivo? Pode falar, cara. Não, porque eu pensei o seguinte, com esse grupo pequeno de alunos, eles já procuraram um professor. Perguntaram pelo esporte, pelo projeto esportivo. Então, eu acho que esses meninos, de certa forma, já estão sensibilizados. Eu acho que talvez, se você perguntar para eles assim, por que vocês estão interessados nisso? O que vocês querem com isso? Você já vai estar começando a buscar o problema do projeto e o objetivo geral. Porque os meninos vão mostrar interesse, mesmo que seja um grupo reduzido, eles estão te procurando. Então, assim, isso é real para eles, isso existe. Acho que se você conseguir encaminhar, por que vocês estão interessados? O que vocês veem de bom nesse projeto? O que vocês gostariam de fazer com esse projeto? Você já vai estar com o seu projeto em andamento. Acho que seria uma solução. O que você pensa disso? É uma forma de abordar, porque eu estou de eventual de manhã, então eu estou passando em todas as salas. Então eu posso fazer uma entrevista com os meninos que estão indo, que nós estamos revezando, cada semana um grupo. Então, assim, durante uma semana, 2 semanas, a gente passa por todos os meninos que estão presenciais. E aí nós teríamos um funcionamento da ideia na cabecinha, dali sair alguma coisa. Vou fazer o seguinte, se você conseguir fazer isso, você conversa com eles, essa conversa inicial, anota as respostas, não sei se isso vai ser gravado, como é que vai ser isso, e vai passando para a gente, e a gente começa a discutir com você isso. Ô, Mônica, eu propus ao professor Heber dele ter uma conversa com esses meninos nesse sentido, né? Por que vocês estão interessados nisso? O que vocês veem nesse projeto? O que vocês gostam e tal? O que vocês acham é importante para vocês e tal? E anotar essas respostas, ou gravar, não sei, e a gente começar a olhar isso com ele, pensar com ele uma forma de encaminhando o projeto. Eu acho muito bacana, inclusive, preparando o campo para retomar esse projeto. Sabe? Preparando esses meninos para que esse projeto venha ainda com mais força, ainda com mais significado, sabe? Para esses meninos descobrirem, historicizando esse projeto e sabendo o impacto que esse projeto provocou nas pessoas, sabe? E isso, como é que o município investe em esporte, sabe? Relacionar a comunidade com a cidade. Né? Porque eu participo de um projeto, porque eu acho que me faz bem. Qual que é o problema se tirar o projeto? Se tirar o projeto, o que esses meninos vão sentir? Aí está o problema que o projeto resolve. Sabe? Por que vocês sentiram? Professor, porque eu não tinha nada que fazer. Tá, e você não tendo nada que fazer, o que acontece? Eu fico desmotivado para o estudo. Então, você vai voltar, e aí tem um grande objetivo do projeto. Valorizar a escola. Valorizar o evento enquanto um patrimônio cultural desses meninos. Sabe, é isso. Eu acho que vocês podem ter uma contribuição muito grande. Ele alia o esporte e a cultura, né? Valorizar. Exatamente. E como que é que a gente traz para o esporte esse lugar da cultura? Porque isso, vocês vão trazendo, inclusive, a ideia de pertencimento, sabe? Eu pertenço a esse projeto pertence à comunidade, a comunidade pertence à cidade. Então, eu tenho lugar na identidade dessa cidade, quando eu participo desse projeto. Sabe? Pode ir. E assim, porque tem uns aspectos transdisciplinares, né? Vocês fizeram questão de mostrar isso, né? Aí, assim, o professor Heber deve saber disso muito melhor que eu, porque ele está nesse projeto há 10 anos. Porque isso envolve o menino na relação dele com o corpo dele, a saúde, a higiene, a disciplina. Você coloca isso lá, a questão da orientação, da postura, né? A disciplina, não só a disciplina física, mas disciplina também com horários, com alimentação. Eu acho que vocês podem envolver os alunos de uma forma muito bacana e conseguir, assim, adesão e uma problematização real. Mesmo que o projeto ainda, nesse momento, seja simulado, não esse grupo pequeno. Aconteceu um evento uma vez aconteceu um evento na escola, que foi uma apresentação
né? Uma semana dos alunos lá e os fizeram, fizeram entrevistas. Aproveitei e fiz os alunos e a gente deu a porcentagem dos alunos que eram envolvidos. Deu mais ou menos assim, uns 90% dos alunos que eram envolvidos em cada tá? Só que isso já foi feito. 4 anos atrás a escola estava dinâmica, agora está parada e vai dar quase nada, né? Pois é, não, mas aí... Então, esse tipo de projeto... Fala. Vai ser adaptado, né? Reduzido, mas vai aí aparecer. A gente é compreender a história desse projeto e o valor dele, o valor identitário, em que medida que esse projeto identifica a escola, sabe? Em que medida que esse projeto... Porque ali o meio é muito carente de cultura mesmo, sabe? Até com os pais, a gente reforma sim, reunião de pais, a importância da educação. Infelizmente, essa questão, eles não têm isso, não é passado, né? Não é tradição deles passar para o filho a valorização, eles não acreditam no potencial do filho, então toda reunião de pais é aquela ladainha, né? Que a educação é um meio para eles melhorarem de vida. A gente monta painel com isso, desse reforço, desse incentivo, que pode ser um trampolim para eles melhorar o futuro, né? Então, essa questão. Ali no bairro não tem nenhuma pracinha, para vocês terem uma ideia, entendeu? Outro dia eu pensei, quando iniciou esse projeto, eu ainda falei com o Sueli, será que a gente não colocava do que falta aqui no bairro de cultura? Não tem, assim, uma academia ali para falar, porque eles podem ir. Então, é o esporte que tem para eles é esse. Tinha um projeto Aroeira, né? Eu não lembro, porque na época que eu entrei na escola, eu acho que já estava acabando. Que era tipo um clube, né? Clube não, uma instituição, uma ONG, né? Que tinha capoeira. Oi? Para os alunos. Então, era muito interessante e eles gostavam, né? Os relatos que eu tenho. Esse projeto acabou. Aí um vizinho lá que assumiu, pediu a quadra emprestado e estava trabalhando assim, de um jeito mais simples, com alguns alunos lá na escola. Fora do turno, né? À noite. E acho que aos finais de semana, parece. Então, ali é muito carente de cultura, até questão de... Até comércio ali é carente, entendeu? Não tem ali no bairro mesmo, no São Lucas, não tem uma padaria ali, entendeu? Então, falta muita coisa. É mais acessível, mais ali próximo da Magalhães Pinto, no bairro de baixo. Oi. Andresa. Oi, pode falar. Deixa eu colocar uma coisa aqui. A época que eu participei com o professor Heber, desse projeto, eu achei de uma riqueza muito grande, porque quando os meninos participaram, eles se sentiram valorizados, importantes, por representar a escola, por estar batalhando por um espaço deles, não só para o nome da escola ser conhecido, mas é porque, como vocês disseram antes, eles não têm contato com esse meio cultural. Eles não tinham noção nenhuma o que é representar a escola, a cidade, num evento dessa grandeza. Então, quando eles participaram, eles se sentiram valorizados. Agora, uma coisa que eu achei riquíssima foi quando o professor Heber colocou que, para eles participarem, eles teriam que ter uma disciplina, tanto na escola, quanto de comportamento, de estudo, que eles tinham que estar com notas boas para estarem participando desse evento. Então, eu achei que foi de uma riqueza muito grande, porque envolveu tudo. Não foi só na parte cultural. Né, o pedagógico também. Não foi só na parte cultural que a gente mexeu com o emocional dessas crianças, na parte social, na parte de respeito. Né, Mônica? Isso é cultura, não tenha dúvida que isso é cultura. É uma coisa valorizar a outra, né, Mônica? Tudo. E foi uma coisa muito rica, porque os meninos passaram a respeitar mais o espaço deles, a escola, porque as regras, né, da escola, para poder participar dos outros anos. Quem disse que esse projeto não é um patrimônio? Essa questão aí. Sabe? É um projeto patrimônio para a escola, é um patrimônio. Só que os meninos precisam ainda, tipo assim, gente, reconhecer como um patrimônio, sabe? Reconhecer.
como um patrimônio. Eles precisam, como é que fala, se apropriar disso, se tornarem Exato. autores disso, senhores disso. Acho que o grande lance desse projeto vai ser isso, tá? Vai ser bacana nesse sentido. Mostrar para os meninos que eles são donos. Eu acho que isso aí tem que ser feito um trabalho conjunto, sabe? Com escola, família, comunidade. Como a Andresa falou, que eles não têm nenhuma pracinha para eles poderem ir, né? Só tem escola, né? Não tem escola. Então, eles não têm esse acesso, eles não têm esse momento de descontração, de interação com outras pessoas. Eles ficam bitolados escola, casa e rua. Né? Que eles têm um momento de lazer deles num campinho perto de casa, numa quadra perto de casa. Então, a quadra da escola é o centro de tudo. É o centro de referência para eles desenvolverem qualquer coisa. Até um jeito deles mesmo de... agora eu estou aqui na aula de capoeira, então agora eu estou numa aula importante. Então, para eles se sentirem valorizados e mostrar um potencial aceitável, eles têm que ter um meio, eles têm que ter uma forma disso. Então, quando a Andresa coloca que a gente não tem nenhuma pracinha, isso é muito importante, porque um bairro daquele tamanho, que agora está crescendo muito, não tem um precisa lugar ser mais valorizado, de lazer, né? Pois isso é muito sério, é muito gente, uma coisa a se pensar. Né? Essa reunião, isso tudo que está ficando gravado aqui, o projeto está todo aqui, vocês já mostraram justificativa, vocês já apontaram um problema, vocês já apontaram objetivo. O que está faltando é organizar isso. Eu acho que se o professor Heber conversar com esses meninos e tirar algumas questões, alguns apontamentos deles, a gente vai ter todos os elementos aqui nessa conversa para reorganizar esse projeto como vocês estão pensando. Assim, acho que é só a gente alinhar isso com calma, porque está tudo muito... Está tudo aparecendo nessa conversa aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui está sendo uma sensibilização. Vocês estão colocando tudo aqui. A gente tem que depois organizar isso. O que você está achando, mano? E o bairro está tão largado que, lembrando isso aí que a Geraldo colocou, agora também está tendo umas queimadas, porque tem um aterro acima da escola, que uma vez a gente pediu fiscalização antes que ele é legalizado. E até um vereador daqui colocou isso, que realmente é da prefeitura. Só que a gente tem até um vídeo que eu até coloquei no grupo de um próprio morador, o pessoal da prefeitura jogando entulho e pondo fogo, da EMOP, que é um órgão da própria prefeitura. Então, a gente vê assim, como o bairro está largado. E nessa época de pandemia, a gente tem uma estagiária lá, uma assistente nossa, que teve uma crise lá de bronquite e passou mal dentro da sala, por causa do ar que a gente está respirando de fumaça. Então, até essa questão da poluição, né, o meio ambiente. Então, a falta de cuidado com o bairro, o descaso, está sendo grande. Porque quando não tem identidade, mas o professor Heber quer falar. Uhum. Não, que eu estava querendo falar, só que nós temos uma aluna lá que foi muito destaque, a Isa, ela saiu da escola, já deve estar no ensino médio, já está entrando na faculdade. Mais de 40 vezes com conquista de campeonato. Aí o vereador fez uma homenagem honrosa a ela na Câmara. Era a época da diretora da Aparecida. Então, seria... Eu não sei se consigo encontrar com ela, né? Ela morava lá perto da escola, mas não sei nada da vida do pastor. Ela seria um referencial de alcance, porque ela foi muito reconhecida na época. Uma ótima pessoa para ser entrevistada. Uma ótima pessoa. Agora, essa entrevista e tem a Clarinha também, né? Aí, tá vendo? Vocês já estão lembrando de um monte de gente. Minha tá picando muito. O professor tem a Clarinha também, né, Heber? Tem aqueles meninos que ganharam a competição, né? Quando a gente foi, que foram destaque, né? A Clara. Eu tô achando que meu sinal... né? Pois vocês estão trazendo elementos muito interessantes. Então, restaurar isso aí, a gente teria que chamar esses meninos que ganharam medalha, né? Para servir de incentivo para os outros que estão chegando. Né? É um referencial, um exemplo, né? Então, assim, nada está perdido. A gente tem que resgatar isso aí e mostrar que realmente é verdadeiro, né? Que o projeto tem fundamento a partir do momento que a gente mostra o objetivo, né? O exemplo,
que eles também eram igual a eles, né? A questão cultural era bem difícil, mas que com esforço, com a dedicação, com o entusiasmo, a família apoiando, tudo é possível. Então, a gente tem que mostrar com exemplos, né? E resgatar isso aí. O que você acha, Andressa? Eu acho que você está certíssima, é isso mesmo. E isso valoriza o projeto de vocês. Valoriza o projeto, porque a partir do momento que tem exemplo, a gente ganha muito mais. A pessoa vai competir vendo que outros lá na frente já ganharam. Então, agora é a hora deles. Então, a gente tem que resgatar isso aí e valorizar o pequeno que está lá na escola. Exatamente. Porque aí ele vai sentir assim, não, eu também posso chegar lá, né? Eu também tenho condições de chegar lá. Projeto de vida, sabe? Isso tudo. Agora, é fazer isso sem participar do projeto. É refletir sobre o projeto. Sabe? É a reflexão. Eu acho que é colocando exemplo para eles, né? E aí eles vão ver que isso aí é possível, que isso aí pode ser feito. Exatamente. Então, isso tudo é cultural. É uma cultura de pensar que eu posso, sabe? Eu posso, eu preciso. Sem isso, eu vou ter um problema. Então, o projeto vem para solucionar um problema, para dar encaminhamento a um problema. O problema da ociosidade. Porque, Mônica, vocês colocaram tudo de forma objetiva. Só que a colocação de vocês é uma. A nossa fica com a prática. Nós temos um exemplo prático na escola. Então, nós temos que valorizar isso aí. Claro que tudo é condensado, tudo é junto, né? Tudo é unido. Tem que trabalhar junto. Mas a gente tem que passar para os nossos alunos que não é a escola que está querendo proporcionar isso aí só para ganhar alguma coisa. É valorizar o aluno que nós temos lá. Porque até na disciplina eles mudaram na época. Né? Até a disciplina melhorou, não foi, Andressa? Agora não, tanto problema de disciplina, eu quero mudar melhorou muito com a questão da competição. Eu quero te propor uma mudança na sua fala. Vocês não têm que mostrar para eles. Eles que têm que mostrar para vocês. Sabe? Vocês, professores, têm que ter o método, têm que ter o formato do projeto. Os alunos que têm que mostrar para vocês que... O interesse. Que o esporte transforma a vida. E não vocês mostrarem. Eles têm que descobrir. Vocês têm que levar até ele a provocação, o método, saber onde que quer chegar com o projeto. Agora, eles vão mostrar para vocês essas importâncias todas. Eles vão entrevistar as pessoas, eles vão dizer, olha, essa pessoa aqui... Porque o professor tem que tirar das costas dele a obrigação de mostrar tudo para o aluno. Não é para o aluno. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, olha só, eu operei de cordas vocais 5 vezes. Porque eu achava que eu tinha que mostrar tudo para o aluno. Eu só fui entender isso quando eu fiquei sem voz. E aí eu fiquei deprimida, porque eu não podia dar aula. Aí eu fui para a escola, a diretora deixou eu ir, e eu pedi para os alunos para darem aula para mim, porque eu não podia falar lá pela 3ª cirurgia. Aí eu entendi, falei, gente, que bobagem que eu estava fazendo. Eu perdi minha voz, porque eu achava que eu tinha que ficar explicando, entusiasmando, eu tinha que ficar mostrando. Isso é deles, essa é a parte deles. Nós temos que ter método. O projeto tem uma coisa que chama orientação. Nós temos que provocar. Nós temos que falar, bom, agora o que vocês vão fazer? O que vocês acham disso? Nós temos que fazer as perguntas certas. Sabe? Por que vocês querem isso, né? Por que vocês querem isso? O que pode acontecer sem isso? Então, porque, por exemplo, pode falar. A Maria Geralda usou muito a palavra exemplo, sabe? Esses ex-alunos vão servir de exemplo, os meninos e tal. Agora, uma coisa, né, nós, professores, aí eu me coloco, a Mônica deu o exemplo dela, a gente faz isso mesmo, a gente querer achar que determinada trajetória de vida é exemplo para o meu aluno. Mas será que é esse exemplo que ele está querendo? Ou, nesse exemplo, o que ele quer ver nesse exemplo? Sabe? Então, assim, essa primeira fase que a gente está chamando de sensibilização, e que eu acho que o Weber pode fazer isso numa conversa com os meninos, perguntando, ela é muito importante para a gente descobrir o que os alunos querem, que visão que eles têm do esporte, dessa atividade toda para a vida deles, porque realmente, senão fica um trabalho do professor para o aluno e não o contrário, né, mano?
É isso que a gente... Esse feedback é importante porque ele vai realizar isso dentro dele, né? Exatamente, realizar isso dentro dele. É essa a frase, Andressa. Sabe? E a gente parar para refletir. O nosso papel é provocar. O nosso papel é fazer a provocação mais bacana que a gente puder. Sabe? A pergunta não é dar resposta. Nós temos que tirar de nós o ponto final, o ponto de exclamação. Tem que deixar conosco o ponto de interrogação. E deixar com eles, fazer o caos na cabecinha deles. Gente, se não tiver o projeto, o que vai acontecer? Vai para a casa de vocês, pensem amanhã, vocês me respondam. Sem o projeto, qual que é a perda? Para vocês identificarem o problema que esse projeto vai resolver. O problema que ele vai dar continuidade. Sabe? Então, eu sugiro a vocês, os professores que não estão participando, procurarem a gente, que a gente orienta do mesmo jeito, com outro objeto, sabe? Outro objeto de pesquisa. E esse grupo que está participando, a gente levar para frente nesse sentido. O que vocês acham? Pode ser? Acho que sim, né? O que você acha, Heber? Peraí. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Ah, tá. Que eu passei pro celular, que o computador estava dando certo. Não, eu acho que pelo menos tentar para ver com os alunos, os que estão lá, os que estão presentes, para ver o que surge, né? Porque nós temos tão poucos alunos lá, a gente não sabe o que vai surgir. Então, pelo menos conversar com eles e ver o que surge e ver o que dava para aprofundar. Ótimo. Chegou. E aí a gente continua daqui em diante, juntos. Exatamente, continua junto, dia após dia, sabe? E aí depois vocês têm essas fichas prontas, a gente decide qual categoria que vai utilizar. O importante agora é a gente resgatar esses meninos, para 4, 5 meninos começarem a refletir sobre a prática. Se não fica só a prática. É a primeira vez que a escola vai ter o 5º ano fora do projeto, porque geralmente o 4º e o 5º, eles começam sempre juntos. Mas como nós paramos em 2020, 2019 teve, então 2020 paramos, então o 5º ano ficou fora. Então o 6º ano esse ano está fora. Então nós só temos o 7º, 8º e o 9º. É uma forma de incluí-los no projeto. Aí a gente tem os que já participaram, que estão só no 7º, 8º e 9º. Eu não sei quais alunos que estão lá agora, porque eu fui para de manhã esse ano, então eu não sei. E essa parada afastou, alguns alunos podem ter saído da escola, alguma coisa que está infrequente, né? Está frequentando. Mas tem que levar. Mas às vezes tem alguns que vão... Também com o celular fica muito fácil fazer vídeos e a gente poder tá colocando isso para outras turmas, mostrando para eles, né? Essa questão da sensibilização, e vai ter mais interesse do quarto. Isso. É muito interessante também, outros, nesse período que os meninos estavam buscando material na escola, porque a gente ficou oferecendo trabalho remoto, alguns que chegavam lá eram alunos que eram nossos, que participavam. E a orientação acabou? Tem mais ainda está acontecendo? Quer dizer, ainda está na mente até dos que saíram da escola. Exatamente, gente, refletir sobre a prática. O problema é achar esse pessoal. Mas vamos com calma. O que acontecer? O negócio é a gente fazer esse movimento. É refletir sobre a prática. Senão a gente fica fazendo, e não absorve todo o potencial do projeto. Sabe? A gente parar para pensar. Esse que é a proposta do projeto. O que esse projeto, o que esse trabalho significa para essa escola? É praticamente um levantamento do que aconteceu, né? Exatamente. E ficar sem o projeto, o que significou? Sabe? O resgate, né? Isso. E lembra sempre, quando vocês forem falar assim, a gente fala para os meninos, a gente fazer para os meninos, pensa que você está tirando deles a possibilidade de ser o sujeito, está trazendo tudo para você, até você perder a voz, igual está acontecendo comigo, sabe? Pensa que não é para, é com. É com os meninos. Então, faz uma pergunta bem provocativa e espera as respostas de todo mundo. Depois traz essa resposta para a gente pensar juntos. Olha o que eles responderam. A partir daí, a gente passa a pensar quais vão ser os meus objetivos. E para cumprir cada objetivo desse, a gente vai ter uma estratégia. Então, por exemplo, conhecer o significado do esporte
para as gerações que já passaram pela escola. Para esse objetivo, qual é a estratégia? Entrevistar alunos que já saíram da escola. Outro, conhecer o incentivo que o município dá para o esporte. Qual que é a estratégia para isso? Nenhum. Mas vamos entrevistar o secretário e cutucar ele? Até para saber por que é nenhum. Por que é nenhum, sabe, Heber? Vamos dar uma cutucada. Até para esse menino ficar crítico. Então, nós temos que ter objetivo e temos que ter estratégia, até para poder fazer avaliar. Como que o esporte pode afetar a minha saúde? A saúde. Até porque é uma questão bastante social ali, porque o meio, infelizmente, tem um problema associado ao tráfico, né? Então, muitas crianças são já usadas de aviãozinho, muitos adolescentes. Então, é um meio também da gente desviar eles desse triste fim, né? Então, já é muito conhecido a importância que o esporte tem para tirar o menino das ruas e do tráfico, gente. Há 1000 exemplos no Brasil afora. Andresa, é para eles se tirarem, não é para você tirar. Olha a carga, olha, você vai ficar ele vai escolher, né, Mônica? É para ele escolher, e não para você tirar. Sabe? A gente só dá a oportunidade dele participar, né? De ter a gente só oportuniza com método, um método rigoroso. E ele sente esse rigor, sabe? E parar para pensar. O projeto agora vai parar para pensar o projeto. Sabe? Esse é o grande momento da educação. É quando a gente pensa na prática, quando a gente pensa no cotidiano, quando a gente problematiza. Esse projeto pode ficar muito pequeno, não tem importância não, porque vai ficar muito sucinto. Nenhuma. Quanto menor, quanto mais recortado, maior. Maior em termos também pelo contexto de pandemia, né? O isolamento, a importância de manter os cuidados, né? Não, Heber, não é o projeto nunca vai ser pequeno, sabe? Se você tirar de lá 2, 3, se você conseguir que 3 pessoas comecem a refletir, isso pode ter uma abrangência que essas 3 pessoas você nem imagina, né? Então depois vai disseminando, né? Um vai passando para o outro, né? Exatamente. Sabe? Pode ser o pezinho para a retomada do projeto, né? Exatamente, com muito mais consciência do que o poder desse projeto, Heber. Com muito mais consciência, sabe? E o projeto vai ser deles, não vai ser de vocês. Com muito mais divulgação. Né? Com muito mais divulgação, porque eles vão querer. Vocês não vão precisar ficar incentivando. Eles vão querer, como eles estão querendo aí agora. Sabe? O resgate pode ser familiar, porque a orientação, a gente começa com os alunos, mas muitas viagens foram os pais com a gente. Já teve um aluno que era muito gostoso, esqueci o nome dele. A mãe foi com a gente na atividade em Bom Despacho. Ela ficou encantada, porque o menino é muito gostoso, e lá ele tomou liderança, lá ele ficava na frente dos alunos. Ela sentiu assim, um valor no filho dela. Conheceu um outro filho. Conheceu outro filho, foi realmente. Dali para frente, o menino parou de dar trabalho. Aquele que ficava dando cambalhota sentado mesmo. Nossa, cambalhota? Jesus! Um mais gordinho que corria no a gente tem muitos anjos. Tem muitos. Esqueci o nome dele. Já tem uns 3 anos. Um caminho muito bom para preparar o terreno para retomar, com muito mais potencial de mobilizar as capacidades desse de pensar. O aluno é o Emanuel, viu? É isso mesmo. A mãe dele, você lembra? Você foi, né? Com ele, deu uma prensa nele lá, viu? Quem que era o filhinho dela fora, A gente foi no supermercado, você lembra? Eles iam fazer vender para nós os lanches por R$7. A gente foi no supermercado e fizemos a compra com a mãe, com tudo, com R$1,50 por cada aluno. Nossa, eles ficaram encantados. Até nisso, a gente mostrou para eles a matemática aí na hora de comprar o lanche. Que eles iam vender caro demais para os nossos alunos. Até o motorista doou dinheiro para a gente. Não eram gente, né? Pois é, olha o poder desse projeto. O resto, né, deles. Isso tem que voltar para todo mundo no formato de reflexão, no formato de informação, de empoderamento, sabe? Esse pessoal ficar mais empoderado de quem eles são, sabe? Então, assim, eu acho que vocês estão com o objeto... Mas por quê, Mônica? Essa questão aí, quando a mãe foi com a gente, a mãe achava que era exagero nosso, quando a gente colocava a situação do aluno,
sabe? Em termos de disciplina, em termos de atrevimento, porque ele era um aluno muito atrevido, ele era dono de si, ele não respeitava ninguém, ele não respeitava nada, era aquele aluno, assim, cheio de problema, que toda hora a gente tinha que estar discutindo, a supervisora está interferindo, está chamando a mãe lá. Então, assim, ele era aquele aluno problema, que a mãe conhecia o problema dentro da escola. Aí, quando ela deu um crédito para ele e foi com ele na viagem, é que ela viu quem que era o filho. Sabe como? Que ela pôde perceber o comportamento dele fora da escola. Olha que, gente, sabe? Esse projeto de vocês... Não tinha um mínimo, assim, um meio que não tinha como a gente evitar, ele mostrar o comportamento dele. Porque era dele. Ele acabou se estrepando, para colocar assim. Então, ele quis esconder da mãe, dando de bonzinho e nós... Entendi. Esse menino, ele tinha... Deixa eu te falar só um complemento e o que aconteceu depois. Esse menino, ele tinha problema assim, na sala, por exemplo, ele ia de bermuda bem larga para deixar os genitais de fora. Isso acontecia na sala. Meu Deus, não acredito, tá? Heber. Aí, esse menino, depois que ele saiu da escola, eu fiquei sabendo que ele foi pro... Eu fiquei sabendo pelo Luiz, o Geraldo, do Codiv, que falou que ele foi fazer uma palestra lá no como é que chama, escoteiro? E chegou lá, e o Emanuel estava lá, você, eu te conheço, e o Emanuel foi para o escoteiro. E depois, passou um tempo, o Emanuel fez contato comigo, falando assim, eu ia conversar com a diretora do João Gontijo, que eu vou ser seu ajudante, a gente colocar o projeto em orientação e eu vou ser seu... Acredito! Que transformação! Então, chegou a acontecer isso. Seria interessante uma entrevista com ele, para ver me achar o Emanuel. Olha o tanto de coisa que vocês já me falaram aqui, gente. Vocês já estão nos contando possibilidades de valorizar esse projeto sem ele estar acontecendo em termos de prática, de esporte. Reflexão sobre social, né? Exatamente, reflexão sobre a prática, sabe? Eu acho que pode ser riquíssimo. E tudo bem, Carlos, de dar esse encaminhamento? Eu acho ótimo. Eu acho que podia começar com isso, começar com o Heber, conversando com os meninos, para buscar deles o problema. É isso, Heber. Por que vocês querem? O que vocês sentem falta? O que vocês acham importante? Exato. E daí vocês vão... Eu até acredito que vai chegar nesse... O problema vai ser justamente esse. Usar o esporte como forma de modificar a vida dos meninos, como vocês estão mostrando com esses exemplos aí. Agora, a como o projeto tem muitos anos, então a gente consegue ver isso na prática. Pois é. E a escuta agora é o grande elemento de vocês. Essa escutativa. Escutativa é você perguntar e aí você pegar essa resposta e fazer o diabo com essa resposta. Quer dizer, essa resposta vai trazer para vocês um mundo de possibilidades e um encaminhamento. Então, vamos fazer com eles por parte, Carlos. Eles fazem essa sensibilização, essa conversa, essa provocação. A gente encontra de novo para elencar o problema. E a gente levantar o problema. Beleza. Exatamente. Pode ser? Eu acho que vai ficar um projeto fantástico. Eu também acho que vai ficar um projeto fantástico e é cultura pura, gente. Quando você para refletir sobre a prática, é cultura, porque é jeito de ser e de fazer a vida nessa comunidade. Isso é cultura. Que é dentro da realidade deles. Não. Vocês agora vão ficar colados na gente. Temos isso e tal, isso não é problema não, tá? Não vão deixar para encontrar 3 meses depois mais, não. Não, Tá certo. Tá bom? Então, tá participando. A gente encontrando alguns alunos, nós vamos conseguir fazer uma referência do que aconteceu, se tem alguma referência, né? E a gente vai ver na sala se tem uma perspectiva com os que estão na escola. Exato. Eu acho que devia começar com os da sala, tá? Porque eles é que vão participar do projeto. Os de fora virão depois, quando já tiver, assim, objetivos para conversar com eles, sabe? Os de fora vão ser, como diz a Mônica, as entrevistas, as conversas vão ser estratégias para esclarecer objetivos levantados com os alunos atuais. Tá? Deixa eles lá na frente. Tá bom. Então, já pode até ir pedir licença para ir gravando, né? E aí depois a gente edita o que for. Seria ótimo, seria muito bom. Muito bacana. E a gente vai conversando, passo a passo. Se daqui 2 dias, chama a gente.
Tá? Eu estou entendendo que está participando desse projeto a Andressa, o Weber, a Maria Geralda... E a Gleucimar. E a Gleucimar. São esses. Né? Na verdade, pessoas. Os professores de referência são o Weber, a Regina Isabel e a Maria Aparecida. Os outros também participam, mas eu falo os de referência, que era para a gente montar um grupo específico para montagem, né? São esses 3. Mas como vai ter entrevista, vários professores podem fazer isso para facilitar. Não, mas olha então só, vai envolver mais agentes, né? Vamos participar com esse grupo. Os outros professores podem desenvolver outro projeto. Vamos participar com esse grupo que está aqui hoje, que falou, que problematizou conosco. Porque eu entendo que faz sentido para vocês. Os outros professores vão ser entrevistados, vão fazer uma estratégia ou outra. Nós, assim, não vamos pensar em professores referências, não. Vamos pensar que são esses professores. Aí, quem quiser procurar a gente vai fazer a mesma coisa com outro objeto, com outra problematização, do mesmo jeito. O que eu acho interessante nisso aí, para envolver todos os professores, é que esse encaminhamento que vai direcionar, nós podemos aproveitar e aplicar na escola como uma forma de todos os professores trabalhar transdisciplinar. Porque isso é um avanço que o projeto teria, sabe? Mas nesse momento, eu acho que não. Certo. Mas essa questão transdisciplinar, Heber, ela é importantíssima, ela é muito legal, mas ela tem que acontecer naturalmente, sabe? Na medida que o professor vê que o trabalho está fluindo para o lado dele, que ele pode contribuir, porque vamos supor, um dia aparece uma questão da relação esporte e saúde. O professor teve um evento, ele pode entrar. Aí tudo bem. Teve um evento que aconteceu 2 anos atrás, 2018, que foi o Campeonato Brasileiro de Orientação. E nós fomos, foi em Bom Despacho. Aí nós fomos, e ali teve um primeiro, não é um simpósio, mas como fosse um simpósio de todo mundo no Brasil que tivesse artigos envolvendo a orientação, para poder divulgar mais essa atividade nas escolas e tudo mais. Nós entramos com 10 artigos, né? 10 artigos, nós colocamos, tivemos apresentação e tudo. Depois, um outro dia, nós tivemos no aniversário da escola e fizemos a exposição de trabalhos dos alunos. Aí, esses artigos também foram expostos lá no dia. Então, quer dizer, sai resultados, né, de publicações depois, se quiser. Entendeu? Claro. E haverá isso também, né? Tem uma parte do projeto que é um texto de vocês, que a gente vai conversar isso depois. Deixa isso mais para frente. A Cristiane pediu para falar. Eu estou vendo aqui, Cristiane. Fala, Cristiane. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. É que eu não sei se a minha internet está boa aqui. Deixa eu falar para vocês. Eu sou professora de inglês, sou recém-chegada na escola, mas eu acho que esse projeto vai ficar muito legal. Estou gostando muito. Parabéns pela escola, né, por estar fazendo isso há um tempo. Essa questão desse esporte é muito legal. E meu marido é professor de educação física. Há um tempo atrás, quando ele estava atuando na sala, eu lembro que ele trabalhou com os alunos dele. Em outra realidade, eu participei dele montando das coisas. Aí eu estou pensando aqui, como que eu posso ajudar? Pensei de uma certa forma, sim. Bem, eu sou professora de inglês. Não tem como eu estar participando tão atuante no trabalho, mas nas minhas atividades, como eu trabalho os pontos cardeais com os meninos do 7º ano, interpretação de texto, assim, né? Eu vou tentar, na hora que eu ver que vocês aí que estão mais da área, tiverem com um projeto mais montado, eu vou tentar fazer nas minhas atividades alguma coisa que tenha a ver com isso. Eu acho que é a forma que eu tenho de colaborar. Tá bom? Cristiane, vamos aguardar um pouquinho, porque eu acho que pode não ir para esse rumo, sabe? Tem que ver para onde que vai, gente. A gente tem que conversar com os meninos primeiro, sabe? Quem vai conversar com os meninos, eu acho que a gente devia conversar juntos. Heber, Andressa, Maria Geralda, sabe? Conversa juntos, vocês 3, se tiver condição. Conversar com esses meninos. Sabe? E aí ver para onde o projeto vai. Se a gente fazer, sabe, Cristiane, a princípio, a gente dá uma forçadinha, não, precisamos ver o que vai acontecer. E aí os professores saberem que você tem vontade, você é motivada para isso. Então, vamos ver se vai nesse rumo. Isso né? é importante. Eu acho super interessante você se colocar nesse momento.
Super interessante. Tá. Mas vamos fazer essa primeira sensibilização e saber o que vem. O que vem, sabe? Aí, independente de ser inglês ou não, você pode participar sem ser com inglês. É interessante, a revista que a gente tem, ela é sueca traduzida para inglês em algumas partes, legendas, pode usar para se apresentar para os alunos. Isso, então eu vou aguardar, como a Mônica falou, e aí o que for resolvido, de lá eu vou ver o que eu consigo extrair, porque é uma coisa que eu já vi, que eu já participei, já até fiz uma vez, né, para poder, assim, os meninos verem que é uma coisa bacana, legal, todo mundo pode participar, né? Aí eu vou aguardar então, tá? Eu tomei aqui, assim, na observação e vou aguardar. Eu acho que os professores que forem ficar com esse projeto devem se reunir todos para fazer essa sensibilização. Agora sabe? Que, se for possível, sabe? Não, eu estou aqui só observando, então. Vocês fazerem juntos, uma coisa rápida, não precisa, os meninos também não aguentam muito tempo, pensar nessa sensibilização, sabe? O primeiro passo é fazer as perguntas, né? Quais perguntas fazerem para os alunos? Isso, quais perguntas fazer para começa uma pergunta simples. O que vocês acham do projeto? Vocês sentiram falta? São simples as perguntas, sabe, Eres? Vocês sentiram falta? Por que vocês... E vai encaminhando com as respostas deles. Quando fica sem o projeto, o que vocês sentem? Sabe? Vocês sabem de alguém que participou e gostou? Perguntas simples agora. A gente tem que identificar o problema que esse projeto vai resolver. Todo projeto tem que vir para resolver um problema. Pode ser que não resolva 100%, nem 50%, mas vai encaminhar a solução. Então, eu acho que a Cristiane se colocou de uma forma muito interessante para participar desse projeto. Muito interessante. Né? E provavelmente vai. Ela fica de olho. Eu quero entrar aqui, gente. Eu quero entrar aqui. E os demais professores, a gente repete. Nós vamos ficar muito disponíveis para vocês. Se vocês pensarem em outro objeto, é a mesma metodologia. Outro objeto relacionado à cultura. A Cristiane, que é a professora de inglês, tem muita coisa da cultura para ela trabalhar. Muita coisa. Da língua. O inglês é a segunda língua ou é uma língua estrangeira para os seus alunos? Sabe? Isso é um fator cultural que vai fazer com que eles se interessem ou não pelas aulas de inglês. É a minha segunda língua, é uma língua estrangeira. Sabe? Então, é o inglês como um fator de apropriação de identidade dessa escola. É uma reflexão sobre a língua como cultura, a língua inglesa como cultura desses meninos. Para que eles precisam de inglês? Perguntar para esses meninos o que o inglês modifica na vida das pessoas. Sabe? Daria um projeto, Cristiane, muito bacana. O projeto não precisa ser uma coisa longa. Quanto mais recortado ele for, mais rico ele é. Sabe? Então, eu te sugiro, Cristiane, você está afim? Vamos pensar na língua inglesa como cultura, como identidade da escola, que assim você traz para esses meninos a oportunidade deles refletirem sobre a aprendizagem de língua inglesa. E ter resposta negativa também é resultado, né? De repente, eles não valorizam nenhum. Não valorizam nada. Aí o que é necessário para valorizar mais, né? Exatamente. Você vai pensar, puxa, eu estou com problema. Você parte com um novo projeto, um novo problema. Exatamente. Sabe? Eu acho que, Cristiane, super interessante a sua postura e te sugiro pensar num projeto seu. Então, um projeto para a escola seria bom? Mônica, isso que você está falando, eu não sabia disso que você está falando, mas foi o que eu fiz no primeiro dia de aula. Primeiro dia, né, óbvio, eu não ia chegar com matéria, nada, eu fiz foi essas perguntas e essa sondagem, e eu fiquei muito assustada, porque eu falei assim, gente, vocês gostam de ouvir música? Gostam de ver filme? Como que é o inglês na vida de vocês? Eu tive uma resposta negativa, assim, que eu fiquei muito impressionada, sabe? Até os meninos mais velhos, eu achei que o pessoal do 9º ano ia ser fã de alguma música. Aí eu falo assim, que música que vocês gostam? Artista, filme? Vocês não mexem no celular? Ah, já não vê, não. Não. Eu falei assim, mas uma banda,
vamos lá. Aqui eu contei para eles essa história de como que eu comecei a gostar do inglês. Eu falei um pouquinho de mim e fui deixando cada um falar de si, né? Cada um dos 2 ou 3 na sala, porque foi pouco. Nossa. Mas aí na outra semana, a mesma coisa, fiz a mesma pergunta. Como que é o inglês? Vocês não têm interesse? Quando vocês vêem uma blusa na rua escrita, vocês, né? Tudo, um boné, uma blusa, qualquer coisa. Vamos lá, o que você... Não, assim, nunca parei para pensar nisso. Não. Sabe, eu fiquei meio assim, falei, não, gente, na idade desses meninos, na internet não tinha, eu pirei, eu queria. Eu tinha essa sede de saber o que o outro, de outro idioma estava falando, e essa é a minha sede até hoje, por isso que eu não paro de estudar, estudo outros idiomas também. Mas então é uma coisa para a gente pensar em como que isso pode... Sabe o que? Você não precisa estudar a língua inglesa, vamos estudar outra coisa que eles precisam do inglês. Não. Sabe? Vamos estudar assim. Você está falando aí... Como a gente está trabalhando vários projetos, nós da prefeitura estamos em várias formações, eu já estou com outros, eu vou ficar um pouquinho mais, assim, menos ansiosa nisso, que eu sei, não sei se você reparou, eu quero estar em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, isso é um defeito. Aí eu vou deixar, que o negócio já está em andamento, para eu poder me focar mais nos outros que eu já estou também. Tudo bem, Cristiane. Se sobrar uma beiradinha para eu colocar numa atividade mais para frente, para os meninos verem que eu estou por dentro, eu vou ficar com as orelhinhas em pé para prestar atenção e ir, tá? Perfeito, Cristiane. Eu vou baixar um pouco a minha ansiedade aqui, mas eu estou gostando. Tá. Combinado, então. Então, vamos combinar isso, gente? Carlos, como é que você acha aí? Eu acho que vai ser uma ótima solução, sim. A gente começar por aí, por essa conversa da equipe com os alunos, ou só do Weber, e gravar ou anotar as respostas para a gente conseguir levantar qual que é o problema, né? Pensei em fazer escrito, né? Porque aí fica mais fácil registrar e não perde com facilidade, né? Talvez, Weber, não sei, mas eu acho que pedir os meninos para escrever, talvez eles fiquem mais restritos a falar. Depois transcrever é melhor. Eu acho que essa primeira, a sensibilização, o ideal é que o aluno fique muito à vontade, sabe? Entendi. E quando a gente pede para escrever, a mesma gente, né? Imagina se isso tudo que a gente estivesse falando, que a gente estivesse escrevendo. Tirar eles da sala um pouquinho e fazer uma conversa com eles lá fora, olhando o ambiente. E eles estão muito tempo sem fazer relatório, sem fazer... E você fica atento, por isso que a gente sugere até que seja mais de um professor, porque um está mais por conta de ficar anotando os tópicos principais, os pontos e tal, para pegar mesmo que depois volte com isso para eles, sabe? Pensa bem, tudo que a gente conversou aqui, no segundo momento, a gente vai refletir sobre isso que a gente conversou. Então, acho que a coisa tem que ir assim, passo a passo. Okay? Combinado? É por isso que gravar é mais prático, porque a gente pode editar e eles já estão acostumados com câmera, né? Hoje em dia, adolescente está, né? O TikTok, eles estão querendo fazer vídeo. Aí, então, assim, acho que não vejo problema e fica mais fácil. Inclusive, Andressa, porque já pensando lá na frente, em termos de avaliação, a avaliação se faz desde o primeiro momento, você tendo uma fala gravada, numa conversa inicial, e depois de todo o estudo, tudo realizado, você voltar ao assunto e gravar de novo a fala para comparar o que mudou de um momento para o outro. Podem fazer isso, tirar eles da sala, bater um papo gravado e aí a gente identificar quais são os alunos que têm alguma coisa para ser relevante. E dali fazer entrevista pontual só com ele depois. É interessantíssimo. Eu acho que vocês vão se surpreender. Porque... Eu só acho que não tem aluno suficiente. Se forem dois, não tem problema, não preocupa com isso, não. É só o começo. Aí a gente vai experimentar o processo, Herbert. O importante é a gente passar pelo processo inteiro, sabe? E outra coisa, Herbert, que a gente está notando em todas já dá um gostinho de competição. Eu tenho uma referência também de uma aluna que, quando ela chegou para mim no ano passado, né? Ela ficou só 1 mês e meio de aula e a gente parou, né? Por causa da pandemia. Então, ela está no 6º ano agora. E no princípio do ano, eu fiz uma entrevista com eles, igualzinho a Cristiane fez, eu fiz entrevista com eles sobre o que eles esperavam do 5º ano. E aí ela fez por escrito, que eu pedi por escrito uma cartinha do que eles esperavam do 5º ano. Aí a aluna falou que ela estava empolgada porque iria ter orientação esse ano, iria essas coisas, ela estava no 4º, estava indo para o 5º, e essa aluna está no 6º. Ela é uma referência para o negativo, né, de não ter tido.
a oportunidade. Exatamente. Né? Eu acho que vocês vão se surpreender. E não importa, Heber, tipo, 2 alunos, 3 alunos, vocês vão fazer... Só que essa menina não está vindo presencial, ela está só à distância. Não tem problema. Ô, Heber, e outra coisa que não é uma realidade só dessa escola, é que tudo que a gente está fazendo nesse momento é inédito, né? Assim, ninguém ainda fez um projeto nesse momento de pandemia dessa forma que a gente está fazendo, e nós estamos registrando, estamos gravando, vocês depois vão fazer um relato dessa experiência. Eu acho que isso também é uma riqueza muito grande para a sociedade, né? Conhecer como que o professor está trabalhando nessas condições. Adaptação, e fazendo coisas né? ricas. Oi? Adaptação do momento. Exatamente. A gente vai publicar isso, né? Então, é um momento de vocês também pensarem que, poxa, minha experiência tem que... as pessoas têm que valorizar, sabe? Valorizar o trabalho de vocês. Uhum. Tá bom, gente? Vamos ficar assim, então? Certo. Então, a gente aguarda, né, Carlos? E Nós aguarda os aguardamos. outros também. Aguarda os outros também. Então, tá. Tá bom. Muito Já tem obrigado. muita coisa. Oi? Tem muita coisa anotada para fazer. Beleza. Muito para casa, né? E, gente, a gente terminando aqui, demora uns 5, 10 minutinhos para essa gravação chegar para mim. Aí eu já vou enviar aí para o Heber, para a Andresa, e aí vocês encaminham aí para os demais professores, Andresa. Tá. Olá, vamos pedir para fazer aquele print com todo mundo com a janelinha aberta? Mesmo. Que a gente tem que prestar contas, né? Se todo mundo puder abrir a janelinha aí para a gente fazer Já deu tempo de todo mundo pentear o cabelo. Vamos lá. Cadê Maria Geraldo? Estava todo bonitinho aí. Geraldo tá arrumando cabelo. Cadê Cristiane? Bernadette, Felipe. Tá sem câmera? Quem tá sem câmera? A Cristiane. A Cristiane tá sem câmera, é mesmo. Micheline, Regina, uma coisa. A Cássia, só para terminar, a Cássia entrou aí agora. Eu sei que ela fez um curso para orientação de discurso lá no Cefet há uns 10 anos atrás. Eu sei que ela estava nesse curso. Professor de Educação Física. Educação Física, ela é professora de Educação Física lá. Não, Heber, eu já estava prestando, eu já estava na reunião, só que na hora de me abrir a câmera, eu saí sem querer. Eu já fiz mesmo, eu participei, né? Mas, assim, como o Heber fazia um ótimo trabalho na nossa escola, né? Fez por muitos anos, né? Os meninos gostavam demais. Eu sempre deixei a cargo dele, mas, assim, eu conheço um pouquinho, né? E, assim, a gente ajuda no que for possível, tá? Estou à disposição para estar ajudando. Tá bom. O Heber trabalha uma parte, eu trabalho muito com eles o atletismo, né? Que já ajuda um pouquinho no trabalho dele. A proposta é refletir sobre a prática. Não é a prática, é refletir sobre a prática. Eu acho que a proposta é essa, o momento é esse. Nós vamos refletir sobre o que a gente faz, o impacto disso para as nossas vidas, o impacto da ausência desse projeto. Acho que isso, nesse momento, é o mais importante. Tá bom? Certinho. Tá bom, pessoal. Alô, muito gente. obrigada. Espero que a gente... É um prazer conhecer vocês. Ver vocês assim, ficar mais próximo, né? E a gente está muito impactado também pelas realidades que vocês estão passando. É um sofrimento, uma expectativa frustrada todo dia, de aparece um, aparece dois, não vai ninguém. Isso para o professor é terrível. O professor vive das expressões dos alunos, da presença deles. Então, assim, sintam-se acolhidos e chamem a gente para tudo mesmo. Viu? Obrigada. Bom dia, Não se sintam sozinhos. Tá jóia. Bom dia. Tchau, gente. Com Deus, Obrigada, Tá gente. bem. Obrigada. Obrigado. Bom dia para todos. Tchau. Bom dia. Tchau. Bom dia.